A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar com você e sua família para compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para a família brasileira, o sublime papel dos pais. Esta é uma mensagem que é endereçada ao seu coração, no desejo profundo de que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, para que você seja um pai segundo o coração de Deus. Nós estamos assistindo à questão da discussão na mídia acerca da disciplina dos filhos. Quando se pensa que um pai não pode mais hoje dar uma palmada numa criança, porque isso está contra a lei e isso vai gerar recalques e traumas na vida desta criança. Nós vamos discutir isso à luz da palavra de Deus. Você não pode perder o programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do presbítero Paulo Daflon, recém-reeleito presidente da Confederação Nacional das UPHs, do Trabalho Masculino. E, Daflon, seja bem-vindo aqui ao programa Verdade e Vida. Em primeiro lugar, Sacramento, quero agradecer a você, a direção do programa, por mais esta oportunidade dada ao trabalho masculino. Nós estamos voltando de um congresso vitorioso, com uma representatividade de mais de 800 pessoas, mais de 400 delegados, que para o trabalho masculino é uma vitória. Nós, durante 4 anos, nós desenvolvemos o tema Homens Fortalecidos para Servir, né, e seus diversos segmentos, seus diversos subtemas, e agora estamos comprometidos integralmente. Qual é a finalidade desse nosso programa de trabalho e também do nosso tema? Em primeiro lugar, mais uma vez, o Sacramento me torna até repetitivo na última entrevista que dei ao programa Verdade e Vida. É provar para a IPB que o trabalho masculino é viável. Sim, é a nossa grande oportunidade, é o nosso grande desafio, né? Provar que o trabalho masculino é viável para a igreja, provar também que se nós estamos hoje cantando em verso e prosa, que nós precisamos de um grande avivamento, um despertamento para a nossa igreja, e nada disso pode acontecer sem a presença do Espírito Santo de Deus e na nossa igreja do homem presbiteriano. Qual é o tema do nosso próximo quadriênio 2010-2014? Homens comprometidos integralmente. E o que é que você quer levar com esse tema para os homens e para o amigo telespectador que nos ouve? Esse comprometimento integral, né, ou a própria palavra diz, a sua totalidade, a sua plenitude, é que o homem possa atender a todos os requisitos da igreja, a todos os contextos bíblicos, no seu segmento completo. Homens comprometidos integralmente, homens comprometidos com a obra, comprometidos com o evangelho, com a evangelização, com a IPB. Nós não podemos deixar de maneira alguma desassociar, né, a igreja com nós servimos, né? Eu posso até parafrasear Hamilton, nós estamos na igreja que Deus escolheu para nós. Essa igreja é nosso campo de trabalho. Então, o homem, nós, através do trabalho masculino, já nesse segundo quadriênio, pretendemos, né, conscientizar o homem presbiteriano da importância dele, provar para a Igreja Nacional que o trabalho de sociedade interna é viável, é uma ferramenta útil. Se for muito bem utilizada, muito bem preparada, ela rende frutos maravilhosos. Nossa preocupação é essa, é um desafio para nós, para os pastores presbiterianos, nossos queridos e amados pastores, né? Eles podem utilizar muito bem essa ferramenta, capitaneada por 2 desafios que nós entendemos os básicos, né? É claro que os desafios são maiores, que é a evangelização e a ação social. Eu tenho dito sempre na UPH, se nós apresentarmos para os conselhos das igrejas esse propósito, se a UPH se oferecer para a igreja, abertamente, integralmente, dizer para o conselho, nós queremos trabalhar na evangelização e na ação social, nós vamos ser vitoriosos tremendamente. Durante muitos anos, essa igreja, Sacramento, os pontos de pregação e as denominações nasceram de trabalho de UPH. Nós precisamos retomar, né, esse elo perdido, né, o que nós deixamos para trás. Organizar igrejas, dar crescimento à IPB. Paulo, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui no Verdade e Vida, rogar as bênçãos sobre o trabalho masculino e que durante esses 4 anos, realmente todos os
os alvos que aqui foram colocados sejam cumpridos e certamente o Senhor estará sendo glorificado pela vida dos homens presbiterianos de todo o Brasil. Mais uma vez, nós, os presbiterianos, entendemos que este programa é um canal de bênçãos para essa igreja. Gostaria até de aproveitar essa oportunidade, estou falando para todo o Brasil, desafiar a família presbiteriana. Não só assistir o programa, mas também dar sua parcela de contribuição. Nosso povo contribui com tanta coisa. Nosso povo tem o bolso convertido. E presbiteriano com bolso convertido tem que ajudar o programa Verdade e Vida, para que ele possa atingir todos os lados. Hoje eu dou esse testemunho, na minha região, no Rio de Janeiro, tem famílias evangélicas de outras denominações que assistem Verdade e Vida. Nós precisamos usar esse canal de bênçãos, alargar as estacas, armar as tendas mais amplas, ampliar o horário de trabalho desse programa, para que ele continue sendo uma bênção. Para isso, nós precisamos orar e contribuir. Faço um apelo direto aos homens presbiterianos de todo o Brasil. Contribua com esse programa, mas não deixe de orar por ele. Muito obrigado, Paulo. Um abraço, Deus abençoe. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e depois voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, hoje através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petros, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petros, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Apacenta, povo meu. Nós vamos conversar então sobre o tema proposto, o sublime papel dos pais. E eu quero abordar este assunto com você à luz de Efésios capítulo 6, versículo 4.
Neste texto, o apóstolo Paulo escreveu: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Este assunto, mais do que nunca, torna-se relevante na sociedade brasileira, porque a revista Veja, há menos de um mês, publicou uma matéria acerca da orientação ou da decisão tomada agora pelo próprio governo de interferir na educação familiar, dizendo que os pais não podem mais disciplinar os seus filhos usando qualquer forma de castigo físico, nem mesmo a palmada. Este assunto tem sido debatido amplamente na imprensa, pelos pedagogos, pelos formadores de opinião, pelos terapeutas familiares, pelos pastores, por aqueles que lidam com esta matéria na sociedade. E o consenso nos parece ser de que toda forma de excesso, seja na ausência absoluta de disciplina, ou seja no excesso da disciplina, torna-se nocivo quando se trata da criação, da formação da personalidade da criança. A palavra de Deus é muito clara acerca deste assunto. Aquele que retém a vara aborrece ao seu filho. Aquele que tira qualquer forma de disciplina vai trazer opróbrio, vergonha e dor para a sua própria vida. É claro que a palavra de Deus, quando fala do uso da disciplina, no sentido de usar o castigo físico, ou seja, a vara, não está falando de espancamento. A palavra de Deus é frontalmente contra a violência, o espancamento, a agressão física. Porém, a completa ausência deste elemento da disciplina, longe de ser uma prova de amor, é uma falta de cuidado, de responsabilidade com esta própria criança. Vai formar um filho mimado, um filho rebelde, um filho que não vai entender o que significa limites e disciplina. O apóstolo Paulo trata desta matéria de uma maneira muito clara. Nesse texto de Efésios 6, versículo 4. A primeira coisa que Paulo orienta aos pais é que os pais não podem, não devem provocar os seus filhos a ira, ou seja, os pais não devem irritar os seus filhos. É muito importante entender que a disciplina não é, de forma nenhuma, agressão. Não é, de forma nenhuma, espancamento. Não é, de forma nenhuma, humilhação. Não é quebrar ou amassar as emoções dos filhos. Pelo contrário, é um ato responsável de amor. De que maneira que um pai e uma mãe pode provocar os seus filhos à ira? Em primeiro lugar, quando usa o excesso de força ou a disciplina exagerada, sem limites, sem dosagem, sem equilíbrio, sem sensatez. Há muitos pais que são descontrolados emocionalmente e que descarregam nos filhos o seu destempero emocional, ferindo os filhos no corpo, nas emoções, na alma, gerando nesses filhos insegurança e traumas. A palavra de Deus é absolutamente contrária a esse tipo de prática. Também os pais podem provocar os filhos à ira quando os pais deixam de impor aos seus filhos limites. Os filhos precisam de limites. Isso faz parte da formação da personalidade de uma criança. Os filhos precisam saber o que podem fazer e o que não podem fazer. Os filhos precisam receber um não, assim como recebem um sim. O papel dos pais não é sempre ver os seus filhos felizes, alegres, descontraídos. Há o momento de dizer não para um filho, para uma filha. E esse não
pode, no momento, trazer para este filho desconforto. Ele pode, às vezes, entrar para o seu quarto e até chorar. Mas este não significa que este filho precisa compreender que há limites, que há fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Porque é proteção para os filhos, é livrá-los de tragédias mais tarde. É muito importante que os pais, nesse processo de colocar limites para os filhos, precisam saber algumas coisas. Primeiro, onde o seu filho vai? A que horas ele sai de casa? A que horas ele chega em casa? Quais são os amigos de seus filhos? Com quem seus filhos andam? Quais são os conselheiros de seus filhos? O que o seu filho, a sua filha assiste na televisão? Quais são os sites que ele acessa na internet? Pai e mãe, vocês precisam fiscalizar, jurisdicionar, monitorar os seus filhos. Isso significa colocar limites. Não dar limites aos filhos também é provocá-los à ira, como o excesso de disciplina. A ausência de disciplina também provoca os filhos à ira. Mas ainda, os pais provocam os seus filhos à ira quando os seus pais são inconsistentes, incoerentes. Ou seja, quando os pais exigem dos filhos aquilo que eles mesmos não praticam. Quando o pai, por exemplo, exige que o filho seja verdadeiro, mas o filho flagra o pai contando mentiras, isso é provocar o filho à ira. Quando os pais exigem que seus filhos tenham palavras de respeito, de educação, mas os próprios pais são destemperados na comunicação dentro do lar. Ou quando os pais querem que os seus filhos sejam honestos, mas os filhos colhem os pais em atos e atitudes de incoerência na vida moral. Estas coisas prestam desserviço na formação, na criação dos filhos. O apóstolo Paulo prossegue na sua orientação aos pais e diz que os pais, em vez de provocar os filhos à ira, precisam criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar traz a ideia de formar, de forjar nos filhos um caráter granítico, maduro, coerente, irrepreensível. É claro que o seu filho não precisa apenas de casa para morar, de comida para comer, de roupa para vestir ou de escola para estudar. Seus filhos precisam de uma formação emocional, moral e espiritual. É mais fácil, às vezes, dar coisas para os filhos do que educar os filhos. A educação vai além do material e envolve tempo, envolve dedicação, implica em você concentrar num importantíssimo trabalho que é formar o seu filho, a sua filha, mentalmente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Muitos pais hoje estão delegando à escola, à igreja, à babá eletrônica, ao computador, o papel da formação de seus filhos. Tem muitos pais que não têm tempo para os filhos, que estão correndo atrás de muitas coisas, talvez até com a boa intenção de dar aos filhos uma certa estabilidade financeira. Mas o que os seus filhos mais precisam não é de presentes, é de presença. O que mais os seus filhos precisam é de você, pai, é de você, mãe, é do seu tempo, é da sua atenção, é do seu carinho, é da sua exortação, é do seu ensino, é do seu exemplo. Nada compensa o fracasso de seus filhos. De nada adianta você colocar no seu imposto de renda, no final do ano, mais um carro, mais um apartamento, mais um terreno, mais um sítio, mais isso ou mais aquilo. Se seus filhos estão crescendo sozinhos, sem sua presença, sem sua companhia, sem a sua ajuda, sem a sua orientação. Quantos pais que constroem um império
financeiro sobre o escombro da derrota de seus filhos e de sua família. Esta vitória é pura perda. É por isso que o apóstolo Paulo prossegue e diz o seguinte, que os pais precisam criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina traz a ideia de regras, de limites, de princípios, de valores. E os filhos precisam crescer sabendo que existem normas, que existe o certo, que existe o errado, que existe aquilo que pode, existe aquilo que não pode. Os pais podem negociar com os filhos o negociável, mas não devem negociar o inegociável. Os pais não podem ceder às pressões ou às chantagens dos seus filhos. Os pais precisam ser governados por princípios absolutos. E desta maneira é que eles estarão criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação é muito rica e muito importante aqui. Ela traz a ideia do confronto verbal, da conversa, do olho a olho, do bate-papo, do entendimento dialogal. Como isso é importante dentro da família. Hoje, quanto mais condições financeiras uma família tem, mais as pessoas vivem isoladas dentro de casa. Cada filho parece que faz do seu quarto o seu quartel-general. Ali ele tem o seu computador, ali ele tem a sua televisão, ali ele tem o seu telefone celular, e há muitas famílias que já não conversam mais. Pessoas que entabulam uma conversa de 1 a 2 horas virtualmente, mas não sabem sentar 5 minutos, olho no olho, para bater um papo. Eu conheço famílias que, para chamar alguém para uma refeição, precisa chamar pelo MSN ou pelo telefone celular. Morreu o diálogo, acabou o contato, não tem mais comunicação dentro do lar, no século da comunicação. Nós precisamos entender que precisamos restaurar a comunicação dentro da família. Precisamos restaurar o relacionamento dentro da família. Precisamos restaurar o diálogo dentro da família. Os pais precisam encontrar tempo para investir nos seus filhos. Finalmente, o apóstolo Paulo diz que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso significa, pai e mãe, que você não pode abrir mão da formação espiritual de seus filhos. Você precisa conhecer a Deus e você precisa educar os seus filhos acerca das verdades de Deus. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, jamais se desviará dele. A palavra de Deus diz que você deve receber a verdade que Deus é o Senhor único e absoluto. E estas palavras vão estar no seu coração. E então você vai ensinar estas palavras aos seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Você ensina seus filhos não apenas com palavras, você ensina seus filhos, sobretudo, com exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Não basta apenas você dar instrução e conforto para os seus filhos. Você precisa levá-los aos pés de Cristo. Você precisa ganhá-los para Jesus. Seus filhos precisam ser mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. De nada adianta seus filhos terem sucesso financeiro, terem sucesso profissional, terem toda a sorte de conforto deste mundo, se eles ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Não abra mão da salvação de seus filhos. Seus filhos são herança de Deus e você precisa vê-los aos pés do Senhor. Como Jó, ore pelos seus filhos, converse com seus filhos, abençoe os seus filhos e invista na vida espiritual de seus filhos. Minha esperança e meu desejo e minha oração é que você, pai, é que você, mãe, ensine seus filhos, crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, para que você possa vê-los andando em novidade de vida, vivendo para a glória de Deus.
Eu quero orar com você, eu quero orar por você neste momento. Ó Deus querido, eu quero te louvar pela tua palavra, pela exortação que ela nos traz, pelo ensino e desafio que ela nos coloca diante dos olhos. Pelos pais que nos assistem, que os filhos que nos assistem, recebam da tua parte esta mensagem, para que haja paz na família, para que haja harmonia na família, para que haja pais comprometidos com o ensino e filhos dispostos a receberem estes ensinos que trazem vida, que trazem alegria, que trazem vitória para a caminhada da vida. Ó Deus, louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos de trazer a nossa família e depositá-la no teu altar, para que ela seja uma família segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes fez uma exposição em Efésios capítulo 6, verso 4, onde mostrou que a palavra de Deus tem um posicionamento claro acerca do papel dos pais em relação à criação de seus filhos. Mostrou que tanto a falta de disciplina quanto o excesso gera filhos inseguros e revoltados. Enfatizou que o apóstolo Paulo dá duas ordens aos pais. Uma negativa, onde ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Os pais precisam ser consistentes na disciplina dos seus filhos. Sobretudo, precisam ser exemplos para seus filhos. A outra ordem é a positiva. Paulo diz que os pais precisam criar os filhos. É papel dos pais dar aos filhos não apenas informação, mas, sobretudo, formação. Finalmente, destacou que a verdadeira criação implica em três coisas. Primeiro, criar na disciplina. Filhos sem disciplina são filhos sem limite. Segundo, criar na admoestação. Os filhos precisam ser confrontados em seus erros e encorajados e consolados em suas necessidades. Terceiro, precisa criar na admoestação do Senhor. Todo o ensino dos pais aos filhos tem como propósito conduzir os filhos no caminho do Senhor, pois este é o único caminho que conduz à vida e à felicidade. O sublime papel dos pais. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você com toda a sua família para participar da escola dominical, onde existem classe para todas as idades. E também do culto matutino, que sempre começa aí por volta das 9 horas. À noite, do culto vespertino, 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se você ligou hoje e o programa Verdade e Vida já tinha começado, durante o período do horário eleitoral, ele será exibido das 8 às 8h30. Avise na sua igreja e avise aos seus amigos. Batalha Espiritual. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muito prazer que convido você para participar do culto comemorativo dos 151 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este culto será realizado no dia 12 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Presbiteriana Nacional, em Brasília. Eu espero você lá. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.